Irmãos, eu quero pedir que abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e que acompanhem com atenção a leitura que eu farei dos versos 17 ao verso 25. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 25. O apóstolo Paulo segue em uma exortação que abre a epístola a propósito, e a partir do verso 17 ele começa a dizer que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria palavra. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vamos parar aqui. Eu peço que os irmãos mantenham aberto suas Bíblias, que nós passaremos por alguns desses versos novamente. Mas eu quero destacar que neste mês de outubro, como aliás nosso irmão Vinícius também trouxe aqui quando falou do hino da reforma, nós lembramos desta que foi uma grande e poderosa ação de Deus na história e que suscitou aquilo que nós temos apelidado, chamado de a reforma da igreja cristã ou a reforma protestante. E a reforma pode ser talvez resumida como um grande despertamento da fé. Um despertamento que foi movido pelo Espírito de Deus e que trouxe a Escritura, a palavra, de novo para o centro da vida da igreja. E um dos grandes personagens, dos homens que Deus usou, um desses vasos de barro que Deus usou como instrumento para levar esta reforma para a igreja, foi um homem chamado Martinho Lutero. Ele era alemão, monge da ordem agostiniana, alguém de alma muito inquieta, e que Deus usou para promover, por meio dos seus ensinos, por meio da sua pregação, por meio da sua ação pastoral, o despertamento da vida cristã na vida da igreja. E o feito mais notório de Lutero, muitos de nós nos lembramos, por isso a reforma é celebrada em outubro, foi quando, no dia 31 de outubro de 1517, caminhou do claustro onde ele habitava, onde ele lecionava, até a igreja do castelo e afixou ali uma chamada para o debate sobre a venda de indulgências, as suas tais 95 teses. Mas eu quero argumentar aqui com os irmãos, e com isso eu inauguro uma série de 3 breves palavras, 3 grandes ênfases da reforma, que um dos principais ensinos de Martinho Lutero e que percorre toda a história do seu ministério é algo que apareceu apenas alguns meses depois desse dia 31 de outubro. Em abril do ano seguinte, de 1518, Martinho Lutero participou de uma espécie de colóquio, algo que foi chamado na história de a disputa de Heidelberg. Ele lecionou para uma série de alunos de várias ordens, alguns dominicanos, outros beneditinos, e ali ele trouxe uma mensagem que ele intitulou, em 28 teses, de A Teologia da Cruz versus a Teologia da Glória. O prédio onde Lutero foi pastor, lá na cidadezinha de Wittenberg, há uma pintura de um artista daquele tempo mesmo, chamado Cranach. Essa pintura é muito interessante, porque nela nós temos um púlpito, nós temos a Bíblia em destaque. Lutero, como um pastor pregador, ele está sob esse púlpito com a Bíblia na mão, em uma das mãos, a congregação assentada nos bancos, e ele aponta
não para a congregação, mas para uma cruz que fica entre o banco da congregação e o púlpito. Essa imagem está lá e ela é muito indicativa de uma grande ênfase que Martinho Lutero trouxe e que se tornou uma grande ênfase da própria reforma e ainda mais uma grande ênfase das escrituras, a teologia da cruz. Nessa disputa de Heidelberg, ele faz um contraste entre aquilo que chama de teologia da glória e teologia da cruz. Quando ele fala da teologia da glória, ele diz que esta teologia, quer dizer, o estudo de Deus a partir da ideia de glória, ama a sabedoria. E nisto ele faz uma grande denúncia da igreja de seus dias. Ama o poder, ama a fama. E por esta razão são cegos e enrijecidos. A teologia da glória, diz Lutero, ela ama o conhecimento e até mesmo é capaz de dizer coisas maravilhosas sobre Deus. Coisas, inclusive, que são evidentes na criação. Nós sabemos que Deus é grandioso pela obra da criação. Nós vemos a majestade e o poder de Deus na obra da criação. Mas ele vai insistir que esse conhecimento não torna ninguém sábio para a salvação. Mas, em contraste, ele fala da teologia da cruz. E nessa teologia ele diz que a essência de Deus se torna visível e se torna conhecida pelos homens apenas na cruz de Cristo. Ou seja, aquilo que foi manifesto por Deus na cruz, sua humanidade, sua fraqueza e a sua humilhação, é o que realmente revela a sabedoria de Deus. E visto que os homens desprezam o conhecimento de Deus e desprezaram o conhecimento de Deus na criação, então Deus se dá agora a conhecer na humilhação da cruz. E ele vai usar esta passagem que nós lemos como base do argumento dele em prol de uma teologia da cruz, de um entendimento de Deus, de um conhecimento de Deus a partir da cruz. Ele vai dizer que o mundo, em sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus. E por isso, Deus salvou o mundo pela loucura da pregação. Então ninguém é suficiente para conhecer a Deus na sua glória e majestade, se não o conhecer primeiro na humanidade, na loucura da cruz. Essa mensagem de Lutero sobre a cruz causou um impacto muito grande e percorreu todo o seu ministério. E nesse trechinho da Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. E vai contrastar essas duas fontes de conhecimento, essas duas sabedorias, e demonstrar como elas são absolutamente irreconciliáveis e incompatíveis uma com a outra. Nós temos aqui, nestas palavras do apóstolo Paulo, aquilo que a gente poderia chamar de um choque de visões de mundo, de um choque de cosmovisões. Eu quero, então, considerar com os irmãos um pouco desse choque que há aqui. A sabedoria do mundo, que Deus chama de louca, e a sabedoria de Deus, que esse mundo despreza. Então vamos ver um pouco desse contraste. Começando com o verso 17. Note, o apóstolo Paulo exorta os coríntios a terem cuidado com aquilo que ele chama de sabedoria de palavra. Ele faz um jogo de palavras aqui. Ele vai usar a palavra sabedoria de palavra e a palavra de sabedoria mais para frente. Mas por sabedoria de palavra, ele usa uma expressãozinha interessante, logodedalia, que é uma aglutinação de duas palavrinhas gregas. Logos, que é de onde vem a nossa palavra, e dédalos. Dédalos foi na história um arquiteto grego, ateniense, muito engenhoso. Ele era criativo e ele era capaz de criar e inventar grandes obras com muita engenhosidade e beleza. Então, a engenhosidade de Dédalos passou a ser chamado de Dedália ou Dedalia. E assim, logos Dedália ou Dedalia significa palavras engenhosas, palavras bonitas, palavras muito bem construídas, como um prédio.
E o apóstolo Paulo vai dizer que esse tipo de palavra, que é construída apenas com base na retórica, olha a linguagem que ele usa aqui, estava anulando a cruz de Cristo. E ele então faz um contraste entre esta sabedoria de palavras e a palavra de sabedoria, como a palavra da cruz. A palavra da cruz é a palavra de sabedoria, mas a sabedoria de palavra são essas palavras engenhosamente criadas. Nós temos aqui um problema que o apóstolo Paulo apresenta, porque a palavra que deveria dominar o vocabulário dos crentes de Corinto, mais do que isso, a palavra que deveria ser o destaque da pregação dos crentes de Corinto, que tem a sua origem na revelação de Deus, quer dizer, o evangelho da cruz, ela estava sendo colocada de lado e os coríntios estavam às voltas com o uso de palavras que vinham de outras fontes, da filosofia dos seus próprios dias. Naquela sociedade, filosofia helênica, a filosofia romana, né, que tinha visões de mundo que eram competitivas, muitas delas absolutamente contradizentes uma com a outra, epicureus, estoicos, sofistas, platônicos, todas elas, todavia, tinham em comum o fato de que anulavam a cruz de Cristo. Elas tentavam dar algum tipo de sentido para a vida, davam algum tipo de sentido para a morte, algum sentido para o universo, mas faziam isso à parte da cruz de Jesus. E o ponto do apóstolo Paulo aqui é que nenhuma filosofia, nenhuma visão de mundo, seja da antiguidade, e atenção para isso, seja também dos nossos dias, terá valor se no seu cerne não estiver a loucura de Deus, a cruz de Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A sabedoria desse mundo, Tiago vai dizer na epístola dele, perdão, é loucura, é demoníaca, é animal e demoníaca. A sabedoria desse mundo começa nas palavras da serpente, que nega a sabedoria que vem de Deus, que oferece ao homem uma pretensa liberdade, uma pretensa autonomia, que só não resultou na extinção humana porque Deus é bom e resolveu redimir seres humanos. Mas ao longo da história, meus irmãos, e a Escritura também registra isso para a gente, nós temos este embate de uma sabedoria mundana e uma sabedoria divina. E se a gente olhar para a nossa própria época, para os nossos próprios dias, se a gente abrir os nossos celulares, se a gente verificar as nossas redes sociais, se a gente abrir os nossos televisores, ligar os nossos televisores, se a gente assistir aos noticiários, se a gente acompanhar a imprensa, quer dizer, se a gente tentar entender o que esse mundo pensa, a gente verá logo que as ideias deste mundo são absolutamente contrárias à sabedoria divina. Isso não é novidade. Só no século XX a gente já tem a autonomia da ciência, o entusiasmo com o avanço da humanidade, que decretou a morte de Deus, que só foi sufocado por duas grandes guerras, que mostrou que o ser humano continua o mesmo. E agora parece que com o progressismo cultural dos nossos tempos, nós seguimos, como seres humanos, por esse mesmo curso. De novo entusiasmados com o avanço da cultura, para, mais uma vez, nos vemos engolfados em guerras e conflitos. É assim a sabedoria desse mundo, com a sua ideia de inclusão, de tolerância, ao mesmo tempo que celebra a mutilação, a deformação da identidade sexual que Deus deu às pessoas, pela biologia, pela sua própria condição de nascimento, ela vai reverberando, ela vai chegando, inclusive, aos ouvidos da própria igreja. A sabedoria desse mundo é a sabedoria que a gente vê na pompa de magistrados que se consideram iluminados e que versam entre si sobre o genocídio de bebezinhos ainda no ventre da sua mãe, aqui no nosso próprio país. A sabedoria desse mundo está em toda parte. E ela está mais perto da gente do que a gente está disposto a admitir. Está aí na internet, está na imprensa, está nas ideias, celebridades que nós
admiramos, sejam desportistas, sejam artistas, cantores, artistas, autores, filmes. Não é raro. E quando a gente dá conta, você vai, aos poucos, incorporando essas ideias, essa logodedália, essa sabedoria de palavras, que vai assim, fazendo essa coceira nos nossos ouvidos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que essa sabedoria mundana, ela é contrária à cruz de Cristo. A sabedoria desse mundo, ela rejeita a fraqueza, a humildade, o sacrifício em favor do outro. E essa obra que é realizada na cruz por Jesus, para que ela tenha um efeito real na nossa vida, esse é um argumento de Martinho Lutero. Ela precisa ser pregada segundo a sabedoria de Deus, conforme a revelação das Escrituras. O apóstolo Paulo nos alerta aqui de que é possível misturar a sabedoria humana, sabedoria de palavra, com a mensagem cristã, trazendo prejuízo para a própria igreja e anulando de Cristo. Não que a cruz de Cristo possa ser realmente anulada, mas quando a mensagem da cruz de Cristo é misturada com o mundanismo, ela já não é mais a mensagem da cruz. A gente já acha que emprestar uma sabedoria que vem de fora, que é animal e demoníaca, de alguma maneira possa contribuir para que a igreja seja mais bem recebida, mais bem aceita na nossa sociedade. E não será, vai ser cancelada da mesma maneira. Só que daí vai ser cancelado dos dois lados. Por esse mundo que odeia a igreja e por Deus mesmo, que não aceita que a sua mensagem seja corrompida. Então, o apóstolo está dizendo que a gente coloca a fé em perigo. A gente permite que essa sabedoria invada os nossos lares. Ela invada as nossas ideias. Ela invade o nosso discurso. Só a gente sair por aí afora, nas universidades, e ouvir o que os professores estão dizendo. Estão pululando diante de nós. Mas no verso 18, o apóstolo Paulo vai afirmar que, por outro lado, essa palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem ou para os que estão perdidos. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo que quando a palavra da cruz é rejeitada, quer dizer, rejeitar a palavra da cruz, considerar a palavra da cruz loucura, como este mundo faz, é estar debaixo de condenação. É isso que ele nos diz aqui no verso 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Foi o filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, que disse que Jesus era um fraco que morreu vergonhosamente numa cruz, num fracasso absoluto. Porque essa palavra da cruz, ela é escandalosa. Ela era nos dias do apóstolo Paulo e é ainda hoje. Paulo vai dizer que ela era escandalosa para judeus e para gentios. Não fazia sentido para aquela sociedade dos dias do apóstolo Paulo que o grande herói da fé cristã morresse em um madeiro como um maldito. A imagem de Cristo crucificado, que era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo, era incompatível com a ideia judaica de um Messias vencedor, que vai estabelecer um reino político, visível, poderoso, glorioso. Pelo contrário, uma imagem de um Messias na cruz era blasfema para os judeus. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, quando confessa o Senhor Jesus Cristo, em um momento de fraqueza, ele afasta a ideia de cruz e Messias. Não, Senhor, certamente não morrerás. E Jesus vai dizer que esse tipo de raciocínio é satânico. Afasta de mim, Satanás, diz Jesus para Pedro. Por quê? Porque a cruz é fundamental, meus irmãos, para a nossa reconciliação com Deus. O gentio era loucura, um herói morto. Para o judeu era blasfêmia, um Messias crucificado. Mas para o cristão é a glória.
Então é a glória. O apóstolo então vai argumentar que toda a sabedoria humana, todo o conjunto de todas as filosofias dos homens, toda a sabedoria de palavra é absolutamente insuficiente para redimir a gente, para salvar o homem do pecado. Assim como hoje, nada, absolutamente nada, senão Cristo e este crucificado. É o que pode realmente alcançar o coração da gente. E o conhecimento de Deus passa pela contemplação da cruz de Cristo. Aqueles que foram alcançados, o apóstolo vai dizer, é poder de Deus para a salvação. Então, quando a gente se apropria dessa mensagem, isso não tem mérito nenhum para a gente. A nossa tendência natural é rejeitar a mensagem da cruz. Mas a gente só abraça essa mensagem pelo poder de Deus. Você vai notar que o apóstolo Paulo usa esse argumento 2 vezes aqui. Ele vai dizer que é poder de Deus no verso 18. E depois ele vai repetir essa mesma expressão mais adiante. No verso 24. Poder de Deus. Mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mesma palavra que o autor aos Hebreus usa no capítulo 1, no verso 3, quando ele vai dizer que Deus criou todas as coisas em Cristo pela palavra do seu poder. Quer dizer, o mesmo poder que Deus emprega em Cristo Jesus para criar e sustentar todo o universo, é o poder que Deus utiliza também para transformar corações de pedra em corações de carne, para usar a linguagem de Ezequiel, para salvar pecadores. Deus cria coisas pela palavra dele. Nossa palavra, ela tem, Tiago vai dizer isso para a gente, ela tem muita influência. A gente pode criar guerras até com a nossa palavra. Mas uma coisa que a gente não consegue fazer é criar, do nada, alguma coisa que não existe com a nossa palavra. Eu posso dizer o que eu quiser, ocos pocos aqui, não vai acontecer nada. Mas Deus fala, as coisas acontecem. Ele cria com a palavra dele. O Espírito de Deus cria, então, pela pregação da palavra, corações novos. Transforma vidas. Então, gente, a gente precisa entender que o amor de Deus exibido na cruz, ele não encontra a gente. Ele cria a gente. O amor de Deus exibido na obra de Cristo, ele cria corações novos. Ele não encontra corações dispostos a amá-lo, mas ele cria corações dispostos a amá-lo. Esse é o poder de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. A mensagem da cruz é o evangelho. O mesmo que chama todos nós a um novo nascimento, como Jesus ensina em João capítulo 3. A mensagem da cruz é a mensagem e aqui ele vai usar uma força retórica, dizer que Deus é fraco e que Deus é louco. Olha o que ele diz no finalzinho. Deus é fraco e louco diante dos homens. É verdade, mas que a força de Deus, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de palavras dos homens. Ele vai dizer que essa loucura e essa fraqueza é o que transforma pecadores em igreja, em gente profundamente amada e transformada, que muda vidas, que muda histórias, que muda trajetórias, que coloca fim à inimizade, que reconcilia o homem com Deus. Essa mensagem da cruz é uma mensagem que fala de arrependimento e fé. Cristo, Messias Salvador. A mensagem da cruz é a mensagem da força que vem da fraqueza, da vida que vem da morte, da alegria que vem das lágrimas. Jesus naquela cruz. A mensagem da cruz é mensagem de vida, nova identidade, nova humanidade, que a gente só encontra pela fé em Jesus. Mas a mensagem da cruz também é mensagem de morte, a morte do velho homem, a morte do nosso ego, a morte de toda a sabedoria humana, a morte da idolatria, a morte, aliás, da auto-idolatria, que é movida pelo orgulho, pelo nosso ego inflamado.
A gente é um bicho estranho, a gente é um bicho ensimesmado, a gente gosta do nosso próprio umbigo. Jesus desvia o nosso olhar do espelho para a cruz. A mensagem da cruz é a mensagem da santificação, quer dizer, que separa o homem daquela condição em que ele estava, pecado, e envolvido com os seus próprios interesses, é totalmente egoísta, e coloca ele numa condição nova. Ele passa a olhar o ser humano com amor, ele passa a olhar o próximo com desejo de ver a imagem de Cristo sendo formada nele também. A mensagem da cruz purifica a gente, ela limpa a gente daquela história pregressa nossa, de fracassos e pecados nossos. É a mensagem do amor de Deus para com o pecador, mensagem de uma chamada irresistível, para que a gente passe a devotar todo o nosso afeto para Deus somente. E esse amor, esse afeto, é despertado no ser humano pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui. Salvação só vem aos homens pela mensagem da cruz, ela é pregada, ela é anunciada, ela é proclamada, quando Cristo é colocado no centro. Por isso que o apóstolo Paulo, em outro lugar, vai chamar a igreja, você e eu, de embaixadores. Quer dizer, o embaixador é um representante de uma nação. Ele não pode mudar a mensagem, um diplomata jamais pode mudar a mensagem daquele que ele representa. Ele é um mensageiro, ele é um portador de uma mensagem. E a mensagem da igreja é Cristo e este crucificado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja: e não fiz saber nada entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Quer dizer, a cruz de Cristo, ela norteia, ela direciona, ela orienta tudo mais que é ensinado. Todas as coisas maravilhosas que a gente tem na vida da igreja. O apóstolo Paulo vai falar dos dons que eram experimentados naquela igreja. E eles tinham muitos dons, também tinham muitos problemas, é verdade. Eles brigavam muito entre si. Tinha gente invejosa lá dentro da igreja, toda igreja tem. Nós temos isso dentro do coração. Mas quando a cruz de Cristo está no centro da vida da igreja, todas as coisas são transformadas. Ele vai dizer que esta cruz de Cristo era a mensagem principal que vai nortear tudo mais. A ética da igreja, da vida dos irmãos lá em Corinto, assim como a nossa própria vida. Aqui na nossa igreja deve ser norteada pela cruz de Jesus e por tudo que ela representa. Os dons de serviço na igreja, eles fluíam da cruz de Cristo. A pregação, o aconselhamento fluíam da cruz de Cristo. A comunhão, a mesa do Senhor, pão, vinho, fluíam da cruz de Cristo. Por isso ele vai dizer: nada mais eu fiz saber senão Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo ensina tantas coisas para aquela igreja. Nós gozamos de tanta coisa bonita. Nós temos os nossos almoços aqui, nós temos os nossos momentos de comunhão, nós temos as oportunidades em que nós nos encontramos nos nossos lares, nós gozamos de amizades significativas, nós visitamos uns aos outros, não é? Nós oramos uns pelos outros, nós servimos uns aos outros, não é? Nós ajudamos uns aos outros na medida em que há necessidades, nós visitamos a enfermidade, assim como também visitamos no momento de prosperidade. Quer dizer, nós na comunidade da fé, na vida da igreja, temos muitas bênçãos maravilhosas, coisas gloriosas da vida da igreja, que não tem significado nenhum sem a cruz de Jesus. A cruz está no centro. E ela precisa estar, gente. Porque ela coloca a gente no lugar da gente. Ela vai mostrar que todas essas bênçãos que a gente tem na igreja, a gente não merece nada disso. Isso não é esforço nosso, não é mérito nosso. É dom de Deus. Flui da cruz. E flui da obra de Cristo. E flui da salvação. Por isso precisa estar em primeiro lugar. Sem cruz, a gente se torna ou idólatras, ou legalistas, ou a gente vai buscar a nossa própria glória. Mesmo na vida da igreja. Mesmo na vida da igreja. Isso Lutero conclui o pensamento dele sobre a teologia da cruz, dizendo que se nós quisermos nos tornar sábios, e aqui ele vai dizer uma coisa curiosa. Ele vai falar assim: você quer se tornar sábio? Foge da sabedoria
como intenção e busca a sabedoria como consequência. Porque ele está dizendo que a sabedoria pela sabedoria, mesmo das coisas maravilhosas que a gente experimenta na vida da igreja, precisa ser um resultado de um encontro verdadeiro com Cristo e este crucificado. E com isso, ele vai dizer para a gente que nós não precisamos tanto de mais conhecimento como nós precisamos de um relacionamento vital com Jesus. Gente, se a gente não ama Jesus, se a gente não ama Jesus, se a gente não ama Jesus, tudo que ele dá de benefício para a gente não serve para nada. Palha que vai se queimar, vai condenar a gente. Jesus pergunta para o apóstolo Pedro: Apóstolo Pedro, conheces a teologia do Velho Testamento? Então pastoreia as minhas ovelhas. Apóstolo Pedro, conhece e és capaz de articular os grandes ensinos da teontologia, da cristologia? Então pastoreia as minhas ovelhas. Apóstolo Pedro, tu és capaz de ensinar a igreja no caminho do discipulado e de ser generoso com as suas ofertas? Então, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O verdadeiro conhecimento de Cristo passa pelo nosso amor por Ele, quando a gente contempla a cruz. E eu quero concluir a nossa meditação dessa manhã, dizendo para você que se você está cansado desse mundo mau, contemple a cruz de Cristo. Veja na cruz a sabedoria de Deus que renova o nosso entendimento. Você se sente angustiado? Olha para a cruz. Você vai encontrar na cruz consolo no fato de que Cristo mesmo sofreu angústia para que a gente pudesse ser redimido. Você se sente desamparado? Olha para a cruz. Lembre que Cristo disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele fez isso no seu lugar, por amor, para que nós pudéssemos ser acolhidos pelo Pai, para que pudéssemos pertencer à família da fé, para que nós pudéssemos ter agora uns aos outros e chamar pessoas que até então eram estranhas de adelphos, irmãos. E temos uma família que é estendida para todo mundo. Nesta semana passada nós tivemos aqui um irmão do Caribe, outro do Egito, pregando aqui. E a gente tem família no Caribe e no Egito. Bom saber que tem família no Caribe, né? De repente pode ir para lá, até aproveitar a praia. Tem família espalhada por todo mundo. Onde a gente vai ser acolhido, a gente vai ser cuidado, onde a gente vai ser protegido, vai ser amado, onde tem irmãos que se importarão conosco, porque nós temos em comum a cruz de Cristo. Se você enfrenta a enfermidade, se você enfrenta o luto, se você enfrenta a morte, ou se você enfrenta o medo da morte, olha para Jesus. Olha para a cruz. Porque lá naquela cruz você vai encontrar uma promessa de vida, vida abundante, vida eterna. Vida de alguém que, aliás, se entregou à morte para que a gente pudesse ter vida. Se você se sente derrotado pelo pecado, pelas tentações, então não desvia o seu olhar da cruz. Olha para a cruz.
Olha para a cruz sangrenta de Jesus. Substitua imagens de pecado pela imagem da cruz de Jesus. E medite nela. Seja ela o foco da sua reflexão, da sua meditação mais franca e sincera, de modo que você possa dizer, junto com o apóstolo Paulo, que não quer saber nada além de Cristo e este crucificado, de modo que tudo mais flui desse entendimento, Cristo e este na cruz. Medita na obra bendita de Jesus, que dá vitória contra a nossa natureza pecaminosa, contra a sedução desse mundo e contra o engano e a mentira de Satanás. Você está se sentindo desesperado pelas guerras, pelas imagens terríveis da tragédia humana, das vidas ceifadas, inclusive de crianças, idosos, do ódio que a gente vê graçando pelo mundo. Olha para a cruz de Jesus. Porque lá a gente vai encontrar o shalom de Deus. Lá a gente encontra a reconciliação. Lá a gente encontra a promessa de que seres humanos transformados pelo poder da cruz, pela mensagem do Evangelho, pela obra de Cristo, vão viver em paz eternamente. Na cruz a gente tem o triunfo do amor. Na cruz a gente tem o triunfo da graça. Na cruz a gente tem a promessa da reconciliação com Deus e da vida eterna. Na cruz a gente encontra paz. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo pregou, essa é a mensagem que Martinho Lutero pregou. E essa mensagem aparece também no Peregrino de Bunyan. Tem um trecho muito bonito, gosto muito, sempre recorro a ele. Que ele diz que cristão, na história do Peregrino, crianças que estão aqui talvez já tenham lido ou saibam do Peregrino. O Peregrino é uma história muito bonita, crianças. Vocês vão ler um dia se vocês ainda não leram. E ele carrega um fardo nas costas. Um fardo pesado, imenso. E ele estava cansado e sobrecarregado por causa desse fardo. Mas ele diz que ele viu um vulto, o vulto de uma cruz. E aí ele correu na direção daquela cruz, mesmo com aquele fardo pesado que ele tinha nas costas. E quando ele finalmente se depara com a cruz de Cristo, aquele fardo caiu das suas costas, rolou até um sepulcro e nunca mais foi visto. Então o cristão se viu aliviado e com imensa alegria. E ele diz que o Senhor lhe concedeu descanso através do seu sofrimento e vida através da sua morte. E ele se surpreendia que aquela cruz era capaz de aliviar todo o seu fardo, toda a sua tensão, toda a sua ansiedade, toda a sua tragédia, todos os seus pecados. Podia sentir alívio completo dessas coisas. Ele olhava para aquela cruz e chorava copiosamente. E ele ouviu vozes celestiais que disseram: os seus pecados estão perdoados. E que despiram-no dos seus trapos de imundícia e vestiram-no de uma nova roupagem. Deram a ele um sinal e um rolo sagrado para que ele lesse agora durante toda a sua peregrinação. E aí ele diz: bendita cruz, bendita cruz, e bendito aquele que sofreu a vergonha e a morte nessa cruz. Então, meus amados irmãos, Igreja Batista da Graça, vamos olhar para a cruz de Cristo. Nós temos na marca da nossa igreja a expressão da graça e a imagem de uma cruz, para que a gente contemple nela o verdadeiro amor de Deus, para que a gente contemple nela o verdadeiro conhecimento de Deus, para que a gente contemple nela a verdadeira sabedoria de Deus, para que a gente contemple nela a nossa própria história refeita, uma nova identidade, nova vida, novos afetos, nós para com Deus e nós uns para os outros. Que Ele nos abençoe, nos dê a graça de contemplar a beleza de Cristo na cruz. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por Jesus, Salvador nosso, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, e rogamos que esta cruz esteja sempre diante de nós, e que quando nos sentimos sobrecarregados, até mesmo com os nossos próprios pecados e ansiedade, que a imagem da cruz, Cristo e este crucificado, seja a mensagem que
que vá colocar-nos mais uma vez diante do Senhor e do teu amor, para que sintamos cuidados do Senhor sobre nós e renovemos em nós a nossa fé e esperança. Oramos em Jesus, nosso Salvador. Amém.